Alô, turma, tudo bem? Boa noite. Turma 3001. Vamos dar continuidade às nossas atividades. É bom lembrar que nos nossos horários de aula, eu estou lá na sala aguardando vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer pergunta, eu estou lá na sala sempre aguardando naquele nosso horário de aula tradicional. Mas vamos dar continuidade aqui através das nossas lives. Essa é a live de número 4. Essa é a live de número 4, turma 3001. Então vamos lá o que interessa. Nessa live aqui, nós vamos ver os tipos de corrente. Quais são os tipos de corrente que nós conhecemos e que vamos estudar, tá? São dois tipos. Nós vamos estudar dois tipos de corrente. Tá aqui. Recordando, live número 4, turma 3001, a nossa matéria é física. Nós vamos ver nessa live aqui tipos de corrente elétrica. Vamos ver dois tipos, olha só. É comum considerar dois tipos de corrente elétrica. Aí vem a corrente elétrica contínua, que nós vamos representar com a letra C, tá? De corrente contínua, e a corrente elétrica alternada, que vamos representar com CA, corrente alternada. Aí vamos ver aqui, o que é a corrente contínua? Tá aqui, ó. Corrente contínua é aquela que a intensidade e o sentido se mantêm constantes. Por isso ela é contínua. Intensidade e sentido se mantêm constantes. Como exemplos, temos as correntes de baterias de automóvel ou por pilhas. Quando colocamos uma pilha no aparelho, aquela corrente é contínua, conforme nós já vimos anteriormente, e por isso mantém o funcionamento daquele aparelho. Aí vem, observe a figura. Aqui, ó. Aqui esse aqui é de corrente e aqui é de tempo, ó. Então a corrente e tempo. Seria isso aqui, ó. Esse eixo aqui é de corrente, o vertical é de corrente e o horizontal de tempo. Na medida que o tempo vai passando, a corrente vai se propagando. Então essa aí é a corrente contínua. Agora nós vamos ver a corrente alternada. Corrente alternada é aquela que a intensidade e o sentido variam periodicamente. Por isso ela é alternada, porque ela não tem uma permanência, uma continuidade. Ela varia periodicamente. Tá? Então, corrente alternada é aquela que a intensidade e o sentido variam periodicamente. São as correntes das residências. A corrente que chega em nossa casa, em certos lugares residenciais, elas são alternadas, porque elas variam de acordo com essas situações que nós vamos ver aqui. Ó. Então, continuando, corrente alternada é aquela que a intensidade e o sentido variam periodicamente. São as correntes das residências, e essas correntes são fornecidas pelas usinas hidrelétricas. É muito comum falar, usina de Itaipu produz energia. Ela é uma usina hidrelétrica porque ela é movida a água. Tá? Então, hidrelétrica, sendo representada por uma função senoidal. Essa é a função I é igual a I, aqui é M, tá? De máximo. I é igual a IM de máximo, vezes seno, vezes 2π, ft.
F de frequência e T de tempo. Tudo bem? Então, vai ser uma senoide e vai ser representada por isso aqui. Ó, a corrente alternada, ela vai ser representada por uma senoide, uma função senoidal dessa natureza aqui. I, que a corrente é igual à corrente máxima, seno de 2 vezes π vezes F vezes T. Ó, F é a frequência, representando o número de inversões por segundo do sentido da corrente. Veja, tá aqui. Por que ela é alternada? Porque uma hora ela está, olha lá, em cima, outra hora ela está embaixo. Ó. E assim vai sucessivamente. Vai mudando de polaridade. Uma hora ela é positiva, outra hora é negativa. Outra hora é positiva, outra hora é negativa. E assim vai mudando de polaridade constantemente, até chegar nos locais de origem. Aí, continuando aqui, a natureza. Então, aqui nós vimos tipos de corrente. Quais são os tipos de corrente que existem até então que nós estamos estudando? Ó, é a contínua, essa aqui, ó. É essa aqui, ó. É a contínua. E qual é a outra? É a alternada. Então, esses são os tipos de corrente mais usual. Contínua e alternada. Tá? Contínua vai se manter sempre permanente e a alternada vai variar aqui, ó. Olha só o gráfico daqui, ó. Aqui a corrente está sempre num só sentido. Esse aqui não, ó. O gráfico está alternando, tá? Agora vamos continuar aqui. Vamos ver qual é a natureza da corrente elétrica. A natureza da corrente elétrica, nós também já estudamos lá no início, quando começamos a falar em corrente elétrica. Também só vai ter duas naturezas. Corrente elétrica eletrônica, que é aquela que nós vimos lá o sentido da corrente, está aqui, é aquela produzida pelos sólidos com deslocamento dos elétrons livres. É aquela produzida pelos sólidos com deslocamento dos elétrons livres. Nós vimos lá muito bem que até estudamos o sentido da corrente. E o sentido da corrente, quando se fala, é do positivo para o negativo. Esse é o convencional. Mas depois o real é do negativo para o positivo. Nós estudamos e debatemos muito bem sobre esse sentido aí da corrente. Mas continuando aqui. Qual é a outra natureza da corrente? É aquela chamada de iônica, que também nós falamos dela. É aquela produzida simultaneamente em líquidos e gases. Nós até falamos que quando acontece, elas, de imediato, elas se acoplam. Positiva fica de um lado e negativa do outro. Isso acontece dentro de líquidos e gases. Então, é chamada de iônica. É aquela produzida simultaneamente em líquidos e gases. Tudo bem? Então, dando uma recordada na aula de hoje, vai ser tipos de corrente, contínua e alternada. Natureza da corrente elétrica, eletrônica e iônica. Tá? Corrente contínua se propaga continuamente. Corrente alternada, olha lá, ela muda de polo, polaridade. Muda-se a polaridade da corrente. Uma hora é mais, outra hora é menos. Ó, acima do eixo é mais, abaixo é menos. E o tipo de corrente? Natureza. Pode ser eletrônica, produzida através dos condutores. Isso aqui é um condutor de energia. Se colocar duas pontas de tensão aqui, para onde tiver a maior tensão, os elétrons negativos vai correr para lá, tá? E a iônica, que quando está dentro de um líquido, quando coloca uma DDP dentro de um líquido ou em um gás, acontece isso aqui. Elas se formam simultaneamente. Uma vai para um lado e a outra vem para o outro lado, tá? Então, tá aí a live nossa número 4.
estamos estudando tipo de corrente elétrica e natureza da corrente elétrica. Tudo bem até aí? E agora nós vamos aproveitar porque ficaram os exercícios para ser corrigido na live número 3, onde queria saber capacidade, a intensidade da corrente, tá? Quando nós falamos, então nós vamos corrigir esses exercícios agora. Correção de exercícios da live número 3. Então estão aqui os exercícios que ficaram na live número 3 para serem corrigidos. O que ele está querendo no exercício número 1? Determina a intensidade da corrente elétrica que atravessa a seção reta de um fio condutor por onde passa 1350 coulomb em 45 segundos. Aqui nós tínhamos falado que S, ele quer saber a intensidade. Então a intensidade da corrente nós vamos chamar capacidade sobre tempo, tá? Então vamos ver a quantidade de corrente passada e qual foi o tempo. Então, vai ser 1350 sobre 45, né? Então isso aqui vai ser 135, né? 45,3, 0 acompanha. Então isso aqui vão ser 30 amperes. 30 amperes, tá? Essa é a intensidade da corrente. A intensidade da corrente é calculada por essa fórmula aqui, a quantidade de corrente sobre a variação no tempo, tá? Sobre o intervalo de tempo. Mesma coisa nós falamos que pode usar essa fórmula para resolver esse número 2. Perfeitamente, Vamos ver qual é a capacidade sobre a variação do tempo, o espaço de tempo. Aqui ele já te deu quem? Ele já te deu, número 2. Número 2. Determinar a carga que passa pela seção reta de um fio condutor em 37 segundos. Já deu aqui pra gente o ΔT. Se a corrente elétrica tem intensidade 8 amperes. Também deu pra gente amperes. Então, continuando aqui, vai ficar assim, Continuando, quem é o nosso I? É 8. Quem é o nosso tempo aqui, a variação de tempo? Qual foi? 37. Então ele quer saber a carga, ele quer saber mesmo esquema, ΔQ, que é a carga, 8 vezes 37. Vamos ver aqui. 7 vezes 8, 56. Vai 5, 7 vezes 8, 56. Vai 5. 3 vezes 8, 24. E 5, 29. Tudo bem? 3 vezes 8, 24. E 5, que foi 29. 296 coulomb. Então tá aqui. Tudo bem aí, gente? Então tá resolvido aí os 2 exercícios que ficaram aí para ser feito. Alguém conseguiu fazer e mandou, mas quem não conseguiu, tá aí. Tá a resolução. Exercício 1, 30 amperes, e exercício 2, que ele quer saber a carga, a unidade de medida da carga, coulomb. Então, 296 coulomb, tá? Então tá aí e até a próxima live. Volto a afirmar,
no nosso horário tradicional, eu estou lá em sala aguardando, hein? Um abraço e até a próxima live ou até a nossa próxima aula.